Oi pessoal, tô aqui com a doutora Clara, como prometido. Ela que foi a médica responsável pela minha gluteoplastia. Coloquei aqui um box de perguntas no meu Instagram, tô com as perguntinhas todas aqui de vocês, pra melhor pessoa responder, né? Vamos aqui, doutora Clara. Pergunta campeã aqui dos meus seguidores. Existe algum risco de fazer esse procedimento? Olha, o procedimento da gluteoplastia é muito seguro, ele é feito com bastante cuidado e preparo. Antes do procedimento, o paciente tem que passar por uma avaliação e é escolhido uma quantidade de volume que seja adequado para cada caso. Os pacientes são examinados antes do procedimento e durante o procedimento obedece toda uma metodologia que precisa ser feita em procedimentos cirúrgicos. Qualquer procedimento tem uma faixa de segurança pequena, média e grande. E eu considero a gluteoplastia, por já realizá-la quase mais ou menos 20 anos, e graças a Deus sempre com bons resultados, eu considero que ela tem uma margem de risco muito pequena ou desprezível. Inclusive perguntaram aqui se já teve algum caso de paciente seu que teve rejeição. Não, graças a Deus, todos os meus pacientes, como a Lari, que fizeram esse trabalho dos glúteos, desde o ano de 2004, estão bem, estão felizes, estão satisfeitos. Eu desconheço algum tipo de problema relacionado às técnicas que a gente usa no dia a dia. Gente, vocês não têm noção, no dia do procedimento eu levantei de salto e saí andando, maravilhosa, realmente assim, é um procedimento muito incrível. Outra pergunta aqui, deixa alguma cicatriz? Então, o procedimento pode ser feito para projetar o glúteo, ou seja, que o bumbum cresça para trás, e pode ser feito para aumentar o contorno quando as pessoas têm aquelas depressões que são chamadas de saboneteiras. Na região dos glúteos é necessário fazer geralmente um pontinho, um cortinho pequeno, um furinho em cada local. Temporariamente, nesse pontinho pode haver o que a gente chama de hipercromia, que a pele fica um pouquinho escura. E normalmente essa regiãozinha ela clareia, inclusive sozinha, com o passar do tempo, ou quando necessário usa-se algum creme de alguma forma. As pessoas de pele mais clara costumam não apresentar nenhum tipo de marquinha, e as pessoas mais moreninhas podem apresentar um pontinho, mas é muito pequenininho, uma coisa que eu diria discreta, na ordem de uns 2 milímetros. No meu caso eu não tenho que reclamar mesmo sobre a cicatriz, praticamente não teve. Outra pergunta aqui bem legal é sobre anestesia, você pode explicar um pouco? Então, o procedimento é um procedimento ambulatorial que ele é feito com anestesia local. E o procedimento em si, ele é considerado, segundo muitas pessoas, que ele incomoda menos do que uma tatuagem. Super tranquilo, realmente. Eu amei também fazer. Doutora, muita gente está me perguntando também qual que é o produto que foi aplicado. Então, desde 2004 que nós trabalhamos com um produto que chama-se polimetilmetacrilato. Esse produto, ele existe em várias linhas dele e a gente trabalha com a linha que a gente considera que é superior em termos de pureza, em termos de qualidade. Como eu falei antes no vídeo, desde 2004 a gente trabalha com esse produto e nós temos todos os nossos pacientes bem e felizes. Então não é silicone, né? Umas pessoas me perguntaram aqui se foi prótese. Não, nós não trabalhamos com procedimento cirúrgico, não é uma colocação de prótese de silicone, é um procedimento, não é cirurgia, é um procedimento ambulatorial. Ó, tem uma pergunta de uma seguidora pra mim, eu vou responder. Ela tá perguntando se eu sinto alguma coisa quando eu treino a minha região dos glúteos. A doutora Clara avisa tudo antes, que depois do procedimento eu tenho que ficar 3 semanas sem fazer nenhum exercício físico da região inferior do corpo. A região superior eu podia treinar normalmente e depois de 3 semanas eu voltei gradualmente a treinar as pernas e o glúteo. Perguntaram aqui também pra mim se é pra sempre, qual que é a durabilidade. Então, o produto ele é um produto de ação permanente. Uma vez feito o aumento do glúteo, a gente não consegue fazer redução dessa região tratada. Então, é muito importante a gente analisar o paciente como um todo. A gente analisa o paciente em relação a peso, altura e a própria estrutura do corpo, como é que são os ombros, como é que é o quadril, como é que são as pernas. E tem muito cuidado também, sempre na hora de fazer, para que a gente não aumente a quantidade e não atenda, às vezes, os pacientes que querem colocar demais. A gente prefere ficar no limite ou colocar um pouco menos em alguns casos. Nos momentos que os pacientes sentem que quer um pouquinho mais, a gente tem um prazo onde eles podem analisar e pensar, e depois de um tempo a gente pode voltar e colocar um pouco mais. Mas não imediato, a gente espera um tempo. Por isso que é muito importante ter um médico especializado na área, que seja renomado, que saiba fazer, que preze pela naturalidade,
que eu, como trabalho com o meu corpo, a doutora Clara teve muito cuidado em colocar uma quantidade adequada para poder ficar perfeito no meu corpo. Não foi? Eu acho que você tem que valorizar isso que a Larissa falou. A Larissa, ela é alta, ela é longilínea, ela trabalha com esse corpo bonito que ela tem. Então, se a gente fizesse um bumbum grande nela, ia ficar muito desproporcional de toda a natureza dela, ia ficar com um aspecto fake, realmente, né? E eu acho que a naturalidade é mais bonito. Eu acho que é mais importante você dar uma valorizada naquele glúteo ou naquele contorno do que você fazer necessariamente um bumbum que não está de acordo com sua estrutura, né, com o resto do seu corpo, e enfim, com suas medidas e com tudo. Outra pergunta bem legal aqui, ó. Quando a pele envelhecer, como que fica? Então, praticamente não vai haver nenhuma modificação, porque o produto fica na região da musculatura dos glúteos. E a pele que está ao redor, ela está preenchida por esses músculos. Além do mais, a região de pele nos glúteos não costuma ter um processo de flacidez ou de queda como você tem na face, por exemplo. A menos que a pessoa passasse por um processo de emagrecimento gigantesco, de perder 30, 40 quilos, então ela emagreceria como um todo e teria uma flacidez como um todo. Mas não existe esse descompasso entre a pele, quando a pessoa fica mais velha, e o glúteo. Inclusive, como nós fazemos esse procedimento desde o início dos anos 2000, eu tenho pacientes dessa época que eu acompanho até hoje, que já envelheceram praticamente 20 anos e continuam bonita, continuam com glúteo harmônico e bumbum pra cima. Ó, outra pergunta. Pretendo fazer em abril. Preciso fazer exames pré-operatórios, mesmo não sendo uma operação? Exatamente. Como não é uma cirurgia, não precisa de exames pré-operatórios, em geral. Mas precisa que o paciente passe por uma consulta clínica, logicamente, tem que saber tudo sobre o paciente, fazer uma anamnese completa, fazer um exame físico completo, também conversar com o paciente e sacar para entender o que é que o paciente pretende, quais são as expectativas dos pacientes. E algum exame vai ser necessário, somente se o paciente tiver alguma particularidade de doença, algum tipo de problema. As pessoas normais não precisam de fazer exame, porque é um procedimento de preenchimento, só que detalhado e numa região diferente do que habitualmente se faz, que é na face. Muita gente está querendo saber sobre preço. Essa pergunta realmente as pessoas fazem, né? Gente, eu sou uma pessoa muito ortodoxa, sou uma pessoa que gosta de seguir as regras e eu procuro muito seguir o que é ditado pelo nosso conselho, que é o Conselho de Medicina. E aqui no Brasil é regra não falar de preço antes de ver o paciente, antes de examinar o paciente. O que faz sentido, porque deixa o nosso procedimento ser visto como um procedimento médico propriamente dito e não como uma venda de produto, como uma venda de mercadoria. Então, após uma consulta, quando a gente vê se tem indicação de fazer realmente um trabalho de gluteoplastia, a gente faz um orçamento individualizado. Então, a gente não fala de preços porque a gente obedece às regras do conselho e eu acho que a gente tem que entender que cada caso é um caso. Para isso, tem que passar por uma consulta. Bom, gente, cobri quase todas as perguntas aqui, a maioria. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, manda direct para a doutora Clara, que ela vai estar mais que disposta para poder responder todos vocês. E é isso, tô muito feliz com o meu procedimento, já tem vai ter quase 2 meses já, né, que eu fiz. 2 meses. E tá perfeito, todo mundo tá falando que é natural, já fiz vários trabalhos de biquíni, então tô muito feliz mesmo com o meu procedimento. Obrigada, tá, doutora? Eu fico feliz de saber que você tá bem, você já era muito bonita, ficou só mais bonita. Eu amei. Beijo, gente! Tchau, pessoal!